Capítulo 535 – História de fundo. Parece que Sua Majestade tomou a decisão. Batistuta sorriu depois de tomar o chá. Eu já pensei na maioria das coisas, e tomei algumas decisões. Feia sentiu como uma expressão séria no rosto. O conflito súbito e misterioso com Barton e Boyd lembrou Fei de algo, e isso ajudou a pensar em coisas que ele não prestou atenção. Ele sentiu que não era tão simples quanto parecia. Por alguma razão, ele se sentiu como se uma mão invisível da Santa Igreja já tricotou uma rede e estava esperando por ele. Talvez tenha sido devido ao instinto do bárbaro. Portanto, Fei tinha que pensar em tudo de uma perspectiva diferente. Em sua opinião, o convite de Batistuta era arriscado, mas também uma oportunidade. Não importa qual opção a Fei escolheu, ele estaria apostando muito. Então, a decisão de Sua Majestade é Batistuta? Perguntou enquanto olhava para Fei com esperança. Ele estava tão concentrado e nervoso que nem percebeu que o chá estava derramando do seu copo inclinado. Do outro lado, Jessie e Alan também pararam seus movimentos e esperaram pela resposta. Minha decisão é. Fei estava prestes a dizer algo antes de pensar repentinamente em duas pessoas. Ele mudou de ideia e disse: não vou tomar uma decisão agora. Vou precisar de meio mês antes de lhe dar uma resposta firme. Antes que ele pudesse tomar a decisão final, ele teve que informar e consultar a Zelbank e Arthur. Embora o santuário do traje negro tivesse caído, ele ainda contava como uma força dentro da Santa Igreja. A Santa Igreja e o Santuário dos Mortos-Vivos eram inimigos mortais, e o ódio entre os dois era profundo. Como aliado, Fei de repente sentiu que deveria considerar e respeitar os sentimentos do Mago de Mortos-Vivos e de seu dragão de ossos morto-vivo. Portanto, antes que o Mago de Mortos-Vivos pudesse sair da região do nível 36 no Palácio Mítico, Fei não queria prometer nada. Esta decepção no rosto de Batistuta não pôde ser escondida. No entanto, ele sabia que não poderia forçar Fei a mudar de ideia. Jessie e Alan, por outro lado, ficaram surpresos. Eles pensaram que Fei concordaria depois de tudo isso, mas quem saberia que o rei mudou o que ele estava prestes a dizer no último segundo. A diferença entre expectativa e realidade era enorme, e eles sentiram como se seus corações caíssem de um penhasco. Portanto, eles estavam um pouco chateados com a forma como Fei continuou a atrasar o assunto. Eu apenas pensei em algo importante, e só conseguirei decidir em meio mês. Fei sentiu a sinceridade expressa por Batistuta, então ele explicou pacientemente: não se preocupe, diácono direito. Eu não sou o tipo de pessoa que esperaria e tentaria aumentar o meu valor ao longo do tempo. Além disso, eu não sou o tipo de pessoa que me promoveria a outros santuários. Se eu decidir me juntar à Santa Igreja, eu irei para o Santuário do Traje Negro. A promessa de Fei surpreendeu Batistuta um pouco, e também o deixou um pouco envergonhado. Por um momento, ele pensou que o rei estava planejando conversar com outros santuários para ver se ele poderia obter mais valores e benefícios antes de decidir sobre o melhor. Desde que tudo foi colocado na mesa, eles conversaram um pouco mais antes de Batistuta, Jessie e Alan saírem polidamente. No caminho de volta para a igreja na Cidade das Duas Bandeiras, Jessie não conseguiu conter a confusão e perguntou: Senhor, estou muito perplexo com a situação. Espero que sua inteligência me ajude a me livrar desse sentimento. Jessie, eu acho que já sei o que você quer perguntar. Um sorriso gentil apareceu no rosto afiado deste ancião. Era evidente que este ancião tinha muita fé no jovem sacerdote. O rei de Chambord é poderoso e tem muitos potenciais. No futuro, ele provavelmente se tornaria um poderoso guerreiro. No entanto, depois de dias de observações, sinto que ele não é um grande líder. Por favor, perdoe minha linguagem grosseira. Não é que eu queira insultar meu salvador, mas o rei Alexander não tem nenhuma aura sagrada e majestosa que seja adequada para o representante dos deuses. Mesmo um padre regular é melhor que ele nessa categoria. O que ele fez com Boyd eu acho que é um roubo flagrante. Jessie declarou sua opinião.
Você está certo, meu filho. O rei de Chambord não tem o temperamento e a aura dos anteriores filhos favoritos de Deus, que acabaram se tornando os papas. Em palavras simples, ele não é diferente de um vadio que acabou de sair de um mercado. Ele é um pouco ganancioso, um pouco astuto, um pouco cruel, um pouco vicioso e um pouco assassino. No entanto, não temos outra escolha. Se perdermos o rei de Chambord, não tenho certeza se outros filhos favoritos de Deus estão dispostos a se juntar ao santuário do traje negro. Uma expressão desamparada apareceu no rosto de Batistuta enquanto ele explicava. Jovens como Jessie, que nunca tinham passado pelas ferozes e cruéis batalhas internas entre os santuários, não conseguiam entender essa expressão. Na verdade, Alan, que ficou em silêncio por um longo tempo, falou de repente. Talvez o rei de Chambord seja a melhor alternativa para o santuário do traje negro. Se houver um filho favorito de Deus que possa restaurar a honra e a dignidade do santuário do traje negro, talvez essa pessoa seja o rei Alexandre. Oh, você quer dizer? Os olhos de Batistuta se iluminaram como se ele pensasse em algo e tivesse uma epifania. Se alguém quisesse se libertar da situação atual, mudanças deveriam ocorrer. A primeira coisa que precisava mudar era o próprio santuário do traje negro. Um líder extraordinário e único pode trazer uma grande surpresa para o agonizante santuário do traje negro. Batistuta de repente sentiu que ele e Jessie subestimaram este Alan que acabou de se juntar ao santuário. Embora seu pico de força de 8 estrelas não fosse excelente, seu valor estava em outro lugar. Dentro da igreja na cidade das duas bandeiras. Por que você fez isso? Você me disse que o rei de Chambord é um filho favorito de Deus. Você está tentando me matar com a lâmina dele. Em uma sala secreta onde muitas velas acesas brancas emitiam uma fragrância única, o bispo Boyd tentou com afinco reprimir sua raiva e perguntou ao homem de preto à sua frente com um tom de rugido. Se este misterioso sacerdote negro não tivesse a ficha de uma figura influente da Santa Igreja com quem Boyd não podia mexer, o irado bispo teria cortado esse homem de preto, que lhe pedira para causar problemas para Fei, em pedaços e alimentar os cachorros. Então, de acordo com o que você disse, o santuário do traje negro já está em contato com o rei de Chambord. Será que o rei de Chambord é o filho favorito de Deus secreto daquele santuário? Aquele homem murmurou. No manto de alfaiataria especial, 90% do rosto deste homem estava coberto pelo chapéu que se conectava ao manto. Apenas seu queixo era visível na fraca luz das velas. Seu tom era calmo e continha um poder e uma frieza indescritíveis. Instantaneamente resfriou Boyd, que estava em estado de raiva. Ele lembrou que esse misterioso padre não era alguém com quem ele pudesse mexer. Pode ser. Vi uma das figuras-chave do santuário do traje negro, o diácono direito Batistuta, conversando com o rei intimamente e respeitosamente. Boyd instantaneamente guardou sua raiva e voltou para o coque, balançou a cauda e tentou fazer seu dono feliz. Era nisso que Boyd era bom. Ele poderia alternar rapidamente entre seu humor e atitude. Ele sabia quando deveria se fingir de burro e fraco. Então, ele não é um impostor. Poderia ser que estou errado. O homem misterioso murmurou como se uma pergunta o incomodasse muito. Ele então balançou a cabeça levemente e perguntou: Você viu sua noiva chamada Angela? A noiva do rei de Chambord. Uma expressão estranha apareceu no rosto de Boyd. Ele pensou que este mensageiro daquela figura influente gostava da garota chamada Angela. No entanto, ele não disse nada sobre isso enquanto respondia rapidamente. Quando fui ao acampamento militar, os familiares próximos do rei de Chambord foram embora. Portanto, eu não a vi. Enviei algumas pessoas inteligentes para monitorar os movimentos da garota, disse o homem de preto depois de algumas considerações. Está bem. Quando Boyd se virou e estava prestes a sair, pensou em algo e se virou. Há algo mais que eu devo relatar a você? Quando eu estava no acampamento militar, Barton me disse que o rei de Chambord possuía 3 criaturas que provavelmente são os dragões lendários. Dragões.
O homem de preto ficou um pouco surpreso. Isso, qualquer tipo de coisa estranha ocorre em torno desse cara. Investigue esse assunto e descubra primeiro. Não decida por conta própria. Como quiser. Além disso, o fato de o rei de Chambord ter matado o vice-bispo Barton, veja bem, na sua opinião, como devo relatar isso ao bispo de Zenith? Uma expressão preocupada apareceu no rosto de Boyd.